Mateus 6,25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E lá no 30 Jesus diz assim, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Nessa passagem aqui, Jesus estava falando que nós não deveríamos nos preocupar com o que havemos de comer ou com o que havemos de vestir. E nos dá exemplo. Que ele alimenta os passarinhos, que ele alimenta, né, as aves dos céus e que ele veste a erva do campo. E ele faz uma comparação. Se Deus faz isso com os pássaros e com a erva do campo, quanto mais a nós que somos homens, né? Deus nos manteria. Mas como a nossa fé é muito pequena, hein? Como a nossa fé é muito pequena, muitas vezes nós não alcançamos aquilo que queremos diante de Deus. Aqui ele diz que nós não devemos andar ansiosos por aquilo que devemos comer ou que devemos vestir e que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Em vez de estarmos nos preocupando, nós deveríamos estar orando, buscando a sua presença, louvando e engrandecendo o seu nome. É o que ele quis dizer aqui. E nós temos um pequeno defeito. Cremos na palavra de Deus, acreditamos na sua palavra, temos experiências com Deus, mas muitas vezes quando ouvimos uma palavra contrária à nossa fé, nós deixamos que ela vá lá para o pé. E isso não agrada a Deus. E por isso muitas vezes andamos ansiosos, andamos preocupados, desistimos dos nossos objetivos, dos nossos sonhos, porque deixamos que a situação nos frustre, deixamos que a situação nos ponha em frustração, nos deixe abatido, nos deixe desanimado, nos deixe como um galho seco, como uma pessoa sem vida. E, no entanto, Jesus diz que nós não deveríamos nos preocupar com muitas coisas. E aqui ele diz que nós temos, quando agimos assim, é porque nós somos homens de pequena fé. E eu, analisando essa passagem, eu fiquei pensando, Deus, mas como vencer toda essa situação? Aí eu obtive uma resposta. Em vez dos homens se preocuparem em estar procurando bênçãos, ele deveria se preocupar em primeiro lugar em aumentar a sua fé. Aí eu fiquei, meu Deus, mas como aumentar a nossa fé? Lendo a palavra, profetizando ela, acreditando nela e não olhando para as circunstâncias. Os homens podem dizer que nós não vamos conseguir. A situação pode parecer uma situação difícil, mas lá no fundo da nossa alma, do nosso coração, quando estamos enfrentando um problema, o que nós ouvimos de Deus? Muitas vezes a sua voz vem muito suave, muito macia, dizendo, eu sou contigo, não temas, te levanta, vai em frente, porque eu sou contigo. Mas nós preferimos muitas vezes ouvir a palavra que vem de fora, não a que vem do nosso coração, que nos diz, você não vai conseguir, você não vai chegar lá, as coisas estão muito difíceis. E é aí que entra a nossa decisão junto com a nossa fé. Em quem devemos acreditar? O Deus que fala no fundo da nossa alma, do nosso coração, que Ele é conosco, que Ele nos ajuda, que é para nós irmos em frente, porque nós somos seus filhos, chamados com um propósito, ou naquela circunstância que muitas vezes nos mostra adversa à situação em que nós encontramos, ou em palavras de pessoas que muitas vezes não têm a mesma fé, não acreditam no nosso Deus, ou muitas vezes não creem no milagre. A decisão ela está em nós. A decisão é nossa. Cabe a nós
profetizarmos aquilo que nós acreditamos. Cabe a nós acreditarmos naquilo que nós queremos. Se Deus diz para nós, eu sou contigo, não temas, então vai em frente, não tema, porque Ele é contigo. Ele é o teu Deus. Agora, se Ele te diz que não, você imediatamente deverá parar com tudo e ouvir a sua voz e pedir a sua direção. Agora, se Deus fala com o nosso coração, eu sou o teu Deus, então creia, porque Ele é o teu Deus. Creia acima de toda e qualquer circunstância. Acredite. Se você tem pouca fé, peça a Ele para que Ele acrescente fé no seu coração. Ore por você. Se preocupe com a sua vida espiritual. Ore por você. Deus, eu quero acreditar mais em Ti. Eu quero crescer na fé. Eu quero ver milagres acontecer, mas eu quero ter uma fé genuína, não uma fé emocional. Por qualquer circunstância eu volto para trás. Eu quero acreditar na Tua palavra. Profetize a palavra de Deus diariamente. Se Deus diz, eu sou contigo, Ele é contigo. Se Deus diz, não te inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, não inquiete o seu coração com situações banais. Acredite, Deus, Ele é com você. Creia nisso, creia na sua palavra. Leia a palavra de Deus. Preste atenção no que ela diz para você. Aqui Jesus disse que os homens eram homens de pouca fé, porque se inquietavam, se preocupavam, deixavam que a ansiedade tomasse conta. Como que as coisas vão acontecer se nós não acreditamos em Deus na hora que mais necessitamos? Nós precisamos ter essa fé no nosso coração. Os homens podem mandar muita coisa nesse mundo, mas no reino espiritual eles não têm poder algum. As palavras podem significar alguma coisa nesse mundo, mas no reino espiritual é a palavra de Deus que reina. Deus é soberano a todas as coisas. E quando nós vivemos abaixo dessa soberania, não há nada que Ele não possa fazer. Nós podemos impedir Deus de fazer milagres em nossa vida com nossa pequena fé. Mas quando nós temos uma fé pequena e cremos num Deus grande e acreditamos num Deus que faz maravilhas, Ele faz maravilhas. Agora depende de nós, daquilo que acreditamos e daquilo que proferimos, daquilo que profetizamos. As palavras podem ser todas contrárias, mas se nós cremos e profetizarmos a palavra de Deus na nossa vida, ao nosso redor, milagres irão acontecer em nome de Jesus.